não posso deixar passar aqui sem a gente, pelo menos, perguntar a sua opinião aí sobre o SUR, né? Ou o nome que essa moeda local aí, ou regional, né? Eu brincava hoje mais cedo que a ideia está amadurecendo, né? Até o Maduro já levantou a mão lá e disse que topa também. Eu queria que o senhor desse um panorama para a gente aí nessa parte de comércio exterior. Como é que a gente vai se movimentar? Como é que você acha que o governo vai se movimentar nesses próximos anos aí? E, bom, aí eu faço uma outra pergunta depois, é sobre expectativas e etc. Eu acho que... Deixa eu só pegar carona. Deixa eu só pegar carona na pergunta do Rodrigo, porque a gente tem além dessa questão desse mecanismo de troca, que estão chamando de moeda e tal, nós temos todo um esforço diplomático de integração, de reintegração ou de retomada daquela política de reintegração. Mas isso acontece nesse novo contexto geopolítico, que não me parece que não favorece esse tipo de ação. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, Marcos. É só para encaixotar aqui a pergunta do Rodrigo dentro desse contexto maior, porque a gente estava falando daquele contexto de commodities, de boom internacional, e agora a gente tem contexto de retração, de inflação, de crise, e assim, esse tipo de movimento, ele é bom, é positivo, ou ao contrário, ele só tende a piorar a nossa situação? Quer dizer, interagir dessa maneira com a Argentina e tal, eu não estou querendo ser preconceituoso, né? Muito menos xenófobo, nem nada disso, mas em termos práticos, até buscando resposta, né? Muita gente criticou esse negócio do gasoduto e tal, mas, enfim, se pode trazer energia mais barata para o Brasil, pode ter coisas boas. Se um mecanismo de troca comercial pode facilitar essa troca e tornar ela mais barata, pode ser também uma coisa boa. Então, eu faço aqui o advogado do diabo também para a gente fazer uma discussão não ideológica, mas uma discussão prática. Tá, vamos lá. Começando sobre essa questão da moeda, me parece que não houve, anunciaram que não houve intenção de fazer uma moeda única, tipo euro, na Europa, né? Seria uma loucura. Você pega um país totalmente desestruturado em termos fiscais e monetários, como a Argentina, que tem uma inflação de 100%, e botar a mesma moeda para circular no Brasil e na Argentina, né? Existe uma, entre aspas, lei em economia que diz que a moeda ruim expulsa a moeda boa, né? Certamente as condições ruins da economia argentina contaminariam a economia brasileira. Parece que o que estavam falando era uma espécie de câmara de compensação para quando importadores argentinos comprassem produtos brasileiros. Como a Argentina tem escassez de dólares, esse é um dos desequilíbrios deles, né? Estão sempre pendurados no balanço de pagamento, aí faz um crédito nesse valor, nessa unidade de conta, para eles não precisarem ter dólar na mão para fechar a transação. Mas isso também é muito complicado, tá? Porque fica lá um crédito em aberto, que pode dar calote, qual é a garantia, né? Com relação à ideia geral de integração sul-americana, não é novidade nenhuma em relação à política do PT, que é a política protecionista, que não quer abrir a economia para o comércio internacional e acredita numa espécie de comércio sul-sul. Tem aquela ideia de que país rico vai explorar os países, coitadinhos dos países pobres, então vamos ficar nós pobres aqui negociando, comercializando com os outros pobres e vamos crescer juntos, né? Isso é um limitador tremendo, né? Porque você perde acesso a mercados riquíssimos, mercados amplos, diversificados, e uma via de mão dupla, que você abre mercado para você exportar seus produtos e você pode importar insumos mais baratos, que vai tornar a sua indústria mais produtiva, você pode importar novas tecnologias, você abre para empresas virem se instalar no Brasil. Enfim, o comércio gera ganhos em várias dimensões. Então, essa ideia de fortalecer Mercosul,
e, ao mesmo tempo, olhar de nariz torcido ao OCDE, olhar de nariz torcido outros acordos comerciais, o acordo comercial com a Europa, com a União Europeia, faz parte dessa ideologia de que a gente vai perder se a gente negociar com países mais ricos. Na verdade, a gente vai estar perdendo o acesso aos mercados mais dinâmicos, que poderiam gerar mais riqueza para o país. O Cláudio falou essa questão de financiar gasoduto, aí é a ideia que foi lançada aí pelo presidente Lula de voltar a botar o BNDES para financiar exportação de serviços de engenharia, financiar obras em outros países. E a justificativa é, não, nós estamos gerando renda para o país, nós vamos financiar a empresa brasileira que vai fazer obras no exterior, mas vai contratar empregados brasileiros, vai comprar insumos brasileiros, vai gerar renda aqui dentro. Nós temos vários problemas aí. Tá? O BNDES vai emprestar, né? E vai emprestar, ele precisa de uma garantia. Quem vai garantir? É o Tesouro? O BNDES fala assim, não, eu não tive problema nenhum com aqueles empréstimos, porque estava tudo garantido. Mas garantia por quê? Pelo Tesouro, nós, pagadores de impostos. Nós pagamos aquele troço lá. Direto ou indiretamente, algum fundo, FAT, que botou dinheiro no BNDES, o Tesouro, que botou dinheiro direto lá. Então, sim, Venezuela deu calote, Cuba deu calote, acho que Angola deu calote, e nós pagamos esse calote, né? O segundo problema é que, se eu estou fazendo uma coisa de mercado, financiando empresas brasileiras que vão ao mercado exterior buscar oportunidades de negócio lucrativo, esse negócio pode estar na Bélgica, esse negócio pode estar na Espanha, esse negócio pode estar no Canadá. Por que todo negócio bom e lucrativo está na Argentina, na Venezuela, em Cuba e em Angola? Né? Que foram os 4 países que levaram 80% desses financiamentos. Então, obviamente, tem uma coisa ideológica, política por trás nessa alocação desses recursos. Né? E terceiro, que absolutamente não é prioridade. Né? Cedo ou tarde vai ter impacto fiscal isso. A gente estava conversando sobre o problema fiscal do Brasil. Né? Então, você está querendo fazer uma política exterior canhestra aí, querendo dar uma de China que financia todo mundo, sem ter o dinheiro para fazer isso. A China tem dinheiro sobrando lá para fazer isso, a gente não tem. Né? Então, claramente, não é prioridade, nem é boa ideia. Já foi testado e reprovado. Mais um ponto, né? O Cláudio falou, vou fazer o advogado do diabo. Se o projeto for bom, por que não financiar? Se o projeto for bom, o mercado financia. Se o projeto é lucro, se você olhar a taxa de retorno e o custo de capital e esse troço der lucro, não precisa do BNDES para financiar. Tem mercado para financiar. Quando o BNDES saiu do mercado de financiamento, o mercado de capitais no Brasil deu um pulo. Títulos privados de longo prazo duplicaram duplicou o estoque de títulos privados de longo prazo. O BNDES saiu do mercado, o privado pôde trabalhar. Né? O BNDES foi focado no mercado privado. Só faz sentido o banco público entrar se você tem um projeto que não dá lucro, mas ele gera as chamadas externalidades, ele gera ganhos sociais permanentes e significativos, como melhoria do meio ambiente, maior expectativa de crescimento de longo prazo, outras coisas, como aumento de emprego permanente, redução da pobreza. Se você provar que esse projeto tem um retorno social elevado, aí faz sentido o banco público entrar, porque o privado não vai entrar. O público vai ter que entrar e vai ter que arcar com o custo referente a esses benefícios. Agora, isso é um cálculo difícil de fazer e essa acaba sendo uma artimanha para financiar qualquer coisa, porque você superfatura os benefícios sociais de qualquer projeto, que são difíceis de estimar, e aí tudo passa a valer a pena financiar pelo banco público. O Felipe Hermes, que é o nosso colaborador aqui, nosso colunista, ele até escreveu sobre esse suposto lucro que você tem, né, das empresas para os trabalhadores, etc., em função desses empréstimos de financiar produtos e serviços para exportação. E ele escreveu um artigo falando de um estudo do INSPER, inclusive, imagino que o senhor tenha conhecimento, que fala do prejuízo
do trabalhador, prejuízo aí em torno de 1 bilhão e 100 milhões por ano com essas obras que foram feitas no período do PT no exterior, né? Por quê? Por causa justamente do recurso do FAT cambial, que é o dinheiro que é emprestado para o BNDES emprestar. Só que ele é emprestado por um custo muito mais baixo do que aquele que o BNDES faz. Então, no fim das contas, acaba sendo um prejuízo para o próprio trabalhador, porque esse dinheiro é do trabalhador, né, Marcos? Claro, sem dúvida. E outro detalhe, Cláudio, tem um argumento assim, não, outros países fazem. Quais são os outros países que fazem? Alemanha, Japão, Canadá, todos os países que têm uma infraestrutura de primeira linha e, portanto, têm poupança e recurso suficiente para financiar investimento em infraestrutura em outros países. Nós somos um país que tem uma tremenda carência de infraestrutura. Então, se as empresas de engenharia do Brasil trabalharem em obras de infraestrutura no Brasil, elas também vão gerar emprego, elas também vão consumir insumo aqui dentro e vão deixar uma infraestrutura feita aqui dentro, que vai aumentar a produtividade, vai aumentar o potencial de crescimento da nossa economia. Claro. Então, não dá para se comparar com um banco público alemão com um banco público japonês ou chinês, entendeu? Porque... O que você acha dessa propaganda do governo? Não há risco... É uma propaganda enganosa, né? Não tem risco para o BNDES, mas tem risco para o Tesouro, tem risco para o FAT, tem risco para qualquer recurso público que for montado num fundo garantidor. Então, é claramente uma propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Fake news. Será que o Moraes vai fazer alguma coisa? Bom, o Rodrigo, o que você mais vai perguntar aí?